versículo que vocês disseram, as pessoas normalmente quando pensam, temos que recuar no tempo e voltarmos ao tempo de Davi, quando ele, de certa forma, tomar conta das ovelhas e o facto de governar uma nação. E quando ele fala em cavalos, quando ele fala em carros, ele está a falar em poder, ou seja, era o mesmo que nós pudéssemos falar agora aqui de armas nucleares. Ou seja, nós poderíamos estar aqui a dizer que há uns países que confiam que têm armas nucleares e que têm bombas. Nós vemos mesmo a Coreia que anda a fazer ensaios e andam as coisas a agitarem na situação do poderio. E de certa forma, nós, no nosso dia a dia, às vezes pensamos que queremos fazer coisas pela força, queremos fazer coisas pelo poder, mas devemos confiar no Senhor. Diz a outra passagem também, não por força, nem por violência. Não é? Portanto, então era esse o objetivo, de nós podermos confiar no Senhor. Ao longo do estudo nós temos visto, a primeira coisa que nós falámos foi sobre os requisitos que existem para nós conhecermos a vontade de Deus. Então nós falamos aqui que é necessário ter esta relação, é necessário escutar o Espírito Santo, devemos ter vidas santas, devemos examinar as Escrituras, devemos negar estarmos dispostos a servir e devemos ter vidas também de comunicação, de oração. Portanto, então, começamos a ver que, além desses requisitos, nós no nosso dia-a-dia temos a ideia de Jesus, que Ele vai nos indicar qual o melhor caminho, porque Ele diz que Ele é o caminho. Então começamos a analisar e vimos que Deus muitas vezes chama-nos, a partir do momento que nós temos uma relação que nós falamos anteriormente, Ele começa-nos a chamar e a desafiar para nos envolvermos com o ministério. E então a partir daí Ele chama-nos, e então começamos a ver que quando Ele chama, Ele não revela a sua vontade na totalidade. Portanto, Ele não revela, não dá o plano todo, o mapa, onde a gente vai já com uma cruzinha. Ele dá um pedaço de papel e desse pedaço nós temos que ir até outra etapa, e outra etapa, e outra etapa. E através desta passagem nós vimos que dia a dia Ele vai se revelando. E vimos o exemplo de Abraão, que ele sai e te mostrarei, e ao longo do tempo ele foi sempre falando assim com os seus servos. Portanto, depois, posteriormente, nós começamos a falar de Jesus como o nosso exemplo, ou seja, se temos que estar ao lado de Jesus no dia a dia e vendo o que é que Ele nos fala, o que é que Ele nos diz e que caminho é que devemos seguir, também devemos olhar para Ele como o nosso exemplo e segui-lo dessa mesma forma. E como vemos o exemplo dele, nós vimos que ele veio como servo. Ou seja, temos também de o imitarmos e de ser Jesus o nosso exemplo, ou seja, sermos imitadores de Deus. Então, Jesus é o caminho e então é também o nosso exemplo. Ele veio, de certa forma, como o primogênito, para que depois outros o possam seguir. Portanto, o nosso objetivo é sermos o exemplo de Jesus. E vemos aqui e falamos sobre como aprendermos a ser um servo. Portanto, devemos ser moldados, permanecermos na mão do oleiro. Portanto, devemos estar junto a Jesus, a videira, no sentido de podermos dar fruto. E depois falamos aqui basicamente desta relação que é. Primeira coisa, nós vemos que Deus está sempre a trabalhar. Para conhecermos a sua vontade temos que ter uma relação com Ele e Ele depois nos desafia e nos fala. Portanto, e então o objetivo de hoje é vermos aqui, falarmos sobre isto, sobre Deus a falar connosco. Falamos também na diferença das vidas centralizadas, do que é nós quando queremos ser servos, não podemos ser como isto, como há muitas pessoas que têm Jesus Cristo fora da sua vida. Há pessoas que têm Jesus Cristo dentro da sua vida, mas é uma
é uma atividade como outra qualquer, mas a partir do momento, do exemplo que o Senhor Jesus Cristo nos deixa, é exatamente nós sermos sérios, ou seja, colocarmos o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor, o nosso Salvador, e a partir daí o nosso eu, a nossa vontade, ser colocada do lado. Portanto, é este o exemplo que nós vimos em podermos ser pessoas com vidas que andam de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vemos aqui, em resposta à primeira pergunta, no Velho Testamento, como é que Deus falou e através de quem? O que é que responderam? De profetas. Mais? Praticamente a sarça. A sarça. Mais? Sonhos. Por anjos. Sonhos. Não é? Ou seja, nós ao longo do Velho Testamento nós vemos vários episódios que Deus falou de várias maneiras. Inclusivamente há várias passagens que as pessoas dizem o anjo do Senhor, em que nós podemos ver ali muitas das vezes, às vezes a pessoa do Senhor Jesus Cristo muitas vezes vem surgindo já no Velho Testamento. Mas aqui em Hebreus nós vemos, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, ou seja, aos antecessores, ou à nação de Israel, as promessas que Ele fez. E vemos aqui, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo É importante pensar que Deus até usou um burro. Sim. E inclusivamente diz que se nós não testemunharmos, Ele até pode usar os próprios calhaus, as pedras, para testemunhar. Não é? Portanto, que ainda somos pior que calhaus e pedras se nós não falarmos. É uma maneira simpática de nos chamar. Não é? Portanto, esta passagem vemos aqui já em resposta da primeira. Em relação à segunda, nos Evangelhos, como é que Deus falou e através de quem? Jesus. É isso? Ou seja, nós já vemos aqui a parte final. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Portanto, durante o período da permanência do Senhor Jesus Cristo, nós vemos aqui que Jesus era o mensageiro daquela altura. Ou seja, houve um período de quase 450 anos que houve ali uma pausa de comunicações, em que Deus falou pelos profetas e chegou a uma altura em que parou. E então, passados esses 450 anos, Deus vai manifestar-se de uma forma presente através do Senhor Jesus Cristo. E a partir dali, Ele veio comunicar-se connosco. Portanto, Ele fez-se homem, fez-se servo e veio nos transmitir a palavra, veio nos transmitir a mensagem dessa forma. Portanto, vemos que havia uma diferença no Velho Testamento e nos Evangelhos. A maneira como Deus fala foi de maneira diferente. Enquanto antes usava intermediários, agora passou a falar diretamente com o seu povo, através do Senhor Jesus Cristo. Terceiro, atualmente, como é que Deus fala e através de quem? A Bíblia. Sim. Mais. Articulação e virtude da graça do Espírito Santo. Sim. Mais. Com a palavra. O Espírito Santo. Mais. Atualmente para pessoas. Ou seja, basicamente essas pessoas, se for usadas por essas pessoas, estão a ser agidas diretamente O Espírito Santo. Sim. ok? Portanto, é basicamente pela palavra que já foi deixada, ou seja, que é o que vemos anteriormente, que é pelo Velho Testamento nós vemos as histórias,
vemos o que os profetas falaram, depois vemos os Evangelhos, o que é que Jesus falou, e a partir daí nós temos a palavra. E vemos já aqui em que temos aí todo o conhecimento necessário para aquilo que nós precisamos saber. Claro que há muitos outros conhecimentos, há muitas outras coisas que a gente pergunta, mas porquê, mas isto, aquilo outro. O nosso conhecimento é aquilo que a gente precisa saber, é apenas isto. E depois, temos agora a ação do Espírito Santo que nos revela, que nos convence da justiça, do pecado, na altura em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que Ele depois é uma pessoa que se vai manifestando-se nas nossas vidas. Portanto, nós vemos a Trindade a funcionar. Vemos desde na altura, Deus Pai falava por meio dos profetas, por determinadas maneiras, em que os três agiam de maneiras diferentes e iam agindo mediante as situações. Nós vemos que depois, na parte dos Evangelhos, veio a pessoa do Senhor Jesus Cristo falar-nos e agora vemos o Espírito Santo que nos fala agora. Portanto, vemos então em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Depois, também mais à frente, nós vemos. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Aqui também está. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Portanto, nós vemos aqui a missão do Espírito Santo, em que ele vai ser agora o porta-voz que nos vai ajudar a ensinar as coisas, vai nos ajudar a esclarecer muitas coisas que se vêm da palavra e, de certa forma, nós podemos ser usados por outras pessoas, ser desafiados por outras pessoas, não pelo mérito das pessoas, mas pela ação do Espírito Santo. Portanto, quando nós estávamos a ver aqui anteriormente aquela imagem, nós estávamos a ver que se Deus está sempre a operar, está sempre a fazer coisas, a partir do momento que nós começamos a ter uma relação com Ele, começamos a partir daí a ser desafiados a podermos nos juntar a Ele, no seu ministério. E a partir dali, Deus fala. Portanto, se vocês estando acompanhando o estudo, se estiverem dessa forma e começando a pôr em prática, o que é que acontece? A partir do momento que vocês aumentam a vossa relação, Ele vai se revelar cada vez mais. E então vai começar a surgir diversos desafios à vossa vida para vocês se envolverem com algum ministério, com alguma coisa que Deus está a fazer. E Deus vai nos tocar em algo no sentido de dizer assim, olha, é preciso fazer isto, é preciso fazer aquilo, é preciso fazer aquilo. E então a partir dali vocês vão começar a sentir e vão começar a ter a experiência. Mas, a partir do momento em que começa a surgir o convite e Deus fala, também vai existir as chamadas crises de fé. Porque aquilo que Ele vos vai pedir, se calhar vocês não é como eu possa vos pedir, olha, podes fazer um favorzinho. O que é que eu vou-vos pedir? Não é vos pedir nada transcendente, não é? Mas aquilo que Deus possa vos pedir vai ser algo que vai mudar a vossa vida. Se calhar nós temos que dedicar de muitas coisas nossas, algumas coisas que nós damos prioridade e que não damos a Ele, e a partir do momento vamos ser desafiados a nos envolver com algo desse género. Nós vemos isso que acontece com a maior parte dos exemplos bíblicos, dos homens de Deus, assim também aconteceu. Portanto, depois vemos aqui a pergunta número 4, que é: qual a obra do Espírito Santo? Tem que responder. Ensinar, lembrar, guiar. Onde está? Há muitas coisas.
mas basicamente ele já faz, ele anunciará, não é? Ele fala, ou seja, ele não fala de ele mesmo, mas vai falar das coisas de Deus. Portanto, nós vemos aqui que vai nos guiar em toda a verdade, vemos várias situações, portanto, e uma das coisas que vocês podem, para ter a certeza, porque imaginem que vocês vão ver, isto acontece muitas vezes com as crianças, e se calhar vocês recordam-se quando eram mais novos. Se vocês forem ver um filme dramático, não é? Um filme de uma catástrofe, de uma injustiça, vocês saem de lá a chorar, não é? Às vezes algumas coisas tristes que vocês veem, nós ficamos com um estado de espírito, de certa maneira, triste e em baixo. Se vocês virem um filme, uma comédia, vocês saem muito alegres, não é? Com um estado de espírito alegre, animado. Se vocês virem, mais talvez os rapazes mais novos, veem um filme de ação, os rapazes ficam logo todos ali e querem andar todos ali, não é? Envolvidos naquela ação. Eu recordo de um rapaz que diz que depois, a primeira vez que viu o Super-Homem, subiu para uma varanda e que o vale é que aquilo estava a ver obras e tinha lá um monte de areia, mas ele acreditava mesmo que ia voar, e até lá ele caiu e depois lá veio a gravidade. E muitas das vezes nós somos influenciados por vários estados de espírito perante aquilo que nos rodeia. E uma das coisas que, para vocês terem a certeza daquilo que vocês estão a sentir dentro de vós, a partir do momento que nós vemos aqui, Ele glorificará. Se dentro de vós começa a haver um espírito de adoração a Deus, de aprender, de ler a Sua Palavra, de começar a pensar assim: será que isto vai glorificar o nome de Deus, conforme nós vimos na passagem? Que há uns que confiam naquilo, outros confiam naquilo outro. A partir dessa altura, nós começamos a ver e podemos ter aqui a certeza: é o Espírito Santo ou não é o Espírito Santo? Estão a perceber? Porque quando se trata às vezes em sentimentos, a gente às vezes pode pensar: é isto, mas é Deus que me está a levar para isto e que eu vou fazer aquilo. Será que aquilo vai glorificar o nome de Deus? Será que é essa a sua vontade nesse sentido? Será que Ele vai ser engrandecido através da ação que Ele for fazer? E então é dessa forma que vocês podem ter essa noção. Quem é que ouve o que Deus diz? Quem é em Deus? Quem? Quem tem o Espírito Santo? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Ou seja, quem é que ouve o que Deus diz? A partir do momento que nós podemos fazer esta pergunta desta forma, em que quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não os escutais, porque não sois de Deus. O que é que difere de nós escutarmos as palavras de Deus ou não escutarmos? O crer nele ou não? Sim, mas eu posso dizer que creio, posso dizer que escuto, posso dizer que sei tudo. Mas não és dele. Também, mas há uma situação que faz toda a diferença. Não sei se recordam, eu publiquei um filme, eu até ia trazer isso, mas não cheguei a colocar na pé. Mas acho que a maior parte de vocês viram. Que era, num campo, existia um rebanho de ovelhas. E houve um rapaz que chegou lá ao pé e começou a chamá-las. E começou ali a fazer uns disparates. E as ovelhas sempre ali. Depois foi, segundo teste, foi lá uma rapariga e começou. E ela nada, não é? E quando chegou lá o pastor, ele começou logo a chamá-las, começou e lá vieram elas. Qual foi? Ou seja, eu acredito que as ovelhas ouvissem os ruídos das outras pessoas. Não é?
Mas qual foi a diferença quando ouviram o pastor? Reconhecia. Reconheciam, mas não só isso. Eles podiam reconhecer a voz, ele podia estar a falar com outras pessoas, não é? Eles obedeciam. Obedecer, o que é que significa? Aceitação. Ou seja, falta aqui uma parte que é, vocês ainda não disseram, que é a parte prática. Nós podemos ouvir, mas depois, se nós realmente ouvirmos, nós passamos à ação. Começamos a ser praticantes. Vão perceber? Ou seja, não somente ouvintes, mas praticantes, como diz o apóstolo Tiago. Portanto, nós vemos aqui que, em resposta a esta pergunta, quem é que ouve o que Deus diz? Não é? Portanto, são aqueles que põem em prática a sua palavra. Porque quem põe em prática significa que ouviu. Não é? Eu posso ouvir. Pronto. O facto de não pôr em prática significa que ouvi, mas não acredito naquilo. Eu até posso dizer que tenho fé, posso dizer isto mais uma coisa, mas se eu não ponho em prática, não é? De nada serve aquela palavra para mim. Portanto, a resposta 5. O que é que João 8,47 tem a dizer acerca daqueles que não ouvem o que Deus diz? Quer responder? Não são de Deus. Portanto, se nós não pomos em prática, se nós não ouvimos a sua palavra e não pomos em prática, é porque não são de Deus. Eu recordo, agora estava-me a lembrar de uma história que eram de 3 crentes, mas os 3 reuniam-se, eles discutiam bastante entre si, porque eles eram de denominações diferentes. E havia um que dizia havia um que era wesleyano, ou seja, ele seguia a doutrina de Wesley, e a doutrina de Wesley é que as pessoas foram predestinadas, ou seja, ele acreditava na predestinação. E a predestinação significa que Deus escolheu aqueles que são seus e os outros não foram escolhidos. E havia outro que era da Assembleia de Deus, em que acreditava que podia-se perder a salvação. Ou seja, pode ser salvo e pode depois perder a salvação. E havia outro que era neopentecostal, ou seja, era muito carismático e que, de certa maneira, para ele estava sempre tudo bem, não entrava muito da doutrina, mas determinava muitas coisas. Então, o que aconteceu é que os 3, esta história revela exatamente um bocado isto, os 3 estavam sempre a discutir sobre quem é que estava certo e quem é que não estava certo. O que acontece é que os 3 morreram e foram os 3 para o inferno. E então, quando se encontraram lá, os 3, eles a discutir a vida de quem é que estava certo e quem não estava certo, houve o da Assembleia de Deus, virou-se para o Wesleyano e disse assim: então estás aqui? E ele: opa, então olha, andei o tempo todo da vida e não fui um dos escolhidos. Portanto, andei a perder o meu tempo na igreja e não fui eu um dos escolhidos. Mas e tu também estás aqui? E da Assembleia de Deus: olha, pois, eu ao domingo estava salvo, à segunda fazia as neiras, já não estava salvo e olha, morri numa segunda. E depois chegou lá o outro pentecostal, e chegou lá: olá, vocês estão aqui? Eu ouvi falar que vocês estavam no inferno, então não estás a ver o enxofre, isto tudo cantinho. O quê? Isto é o inferno? Não, eu não aceito isto, eu determino que agora, a partir de agora, isto é o céu. Portanto, o que é que isso vai lembrar? É que muitas das vezes nós andamos a falar de doutrinas e destas coisas, e o que é que acontece é que não pomos em prática. Não é? Não é pelo simples facto de nós determinarmos que vai fazer com que isso aconteça.
E então já respondemos às 5, não já? Ok. 6. Como é que sabemos, ou qual é o sinal de que ouvimos a voz de Deus? Ninguém respondeu? Se vai de encontro às pessoas que dizem. Ok, mais. Quando recepcionamos a palavra, guardamos e colocamos em prática. Ok. Mais? Alguém mais respondeu outras coisas? Se formos chegar a Deus e andarmos em Espírito. Mas, basicamente a 6 está na resposta um bocadinho à parte de cima da 4. Quem é que ouve de Deus? Ou seja, como é que nós sabemos? A partir do momento que nós, só vou puxar aqui atrás, a partir do momento que nós andamos em obediência e experiência, quando nós estamos na prática do nosso dia a fazer isso, nós sabemos que esse é o sinal. Ou seja, quando nós estamos a agir de acordo com a vontade de Deus, em obediência, aqui nós sabemos que esse é o sinal. Ou seja, nós podemos olhar para nós e vermos os frutos. A partir do momento que nós vemos os nossos frutos e que nós dizemos assim, olha, eu olho para trás e já falei de Deus a tantas pessoas foram influenciadas pela minha vida, em que eu deixei as minhas coisas por amor aos outros, no sentido de que Deus pudesse ser conhecido através da minha vida. E a partir do momento em que eu comecei a obedecer e comecei a fazer várias coisas, eu olho para trás e vejo muitas pessoas a serem influenciadas, vejo muitos frutos. E se calhar às vezes nós estamos a fazer coisas e nem podemos ver os frutos, e um dia vamos descobrir a quantidade de frutos que nós fizemos. Eu às vezes olho e posso pensar a quantidade de literatura que já entreguei ao longo de toda a vida, quer dizer, eu não sei que frutos é que houve. Eu sei que já houve em algumas igrejas, já tive com o pessoal diretamente com pessoas em que aceitaram o Senhor Jesus Cristo, eu tenho esse conhecimento, mas há outros que às vezes que eu não sei, não é? Mas, a partir do momento em que nós começamos a ser obedientes e a andar de acordo com a vontade de Deus, e este andar significa a própria prática que nós fazemos. E então, nós vemos aquele exemplo que estava a falar das ovelhas, em que vemos aqui esta passagem, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olhem aqui o versículo 3, é este o porteiro abre. Interessante o significado aqui do porteiro. E as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Portanto, nós basicamente aqui, nós vemos que a grande diferença, aquele que ouve a voz de Deus, é aquele que vai atrás do pastor.